Eu sou filha adotiva. Sim. Uma casa com três... tenho 3 irmãos mais velhos. A minha mãe me adotou quando ela tinha 50 anos. Olha. E eu tinha 8 meses. Então, eu nasci em Curitiba e a minha mãe biológica já logo voltou aqui para o Balneário, porque ela já trabalhava aqui, né? Foi só uma viagem, assim, um meio de caminho. Sim. E eu vim para cá. Com 8 meses, eu fui parar na casa da minha mãe adotiva, né? Minha mãe foi para lá para trabalhar. E dali, como a minha mãe sempre dizia, nunca mais saiu. Ali eu fiquei. Aqui em Balneário? Aqui em Balneário. Casada com Jaime. Nós temos Jaime Angel, no meu marido. Nós temos 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Tem o Josué, o Daniel, o Lucas e a Sara. Eu tive uma infância bem tranquila, assim, na verdade. Até o ponto que eu cresci e comecei a ver certas coisas, né? Porque eu sou filha adotiva. Pois é. E a minha mãe biológica, ela trabalhava na casa da minha mãe adotiva. Entendi. Até eu completar 13 anos. Sempre soube que era minha mãe. E a minha mãe... quando eu falar mãe, eu tô falando da minha mãe adotiva. Entendi. Né? Eu sempre me refiro a ela só por mãe. E a minha mãe biológica, minha mãe biológica. Eu tenho na minha mente que mãe é aquela que cria, Com né? certeza. Então, eu fui criada com as duas, sempre chamando as duas de mãe. E tive uma infância tranquila, né? Sempre fui muito bem tratada na casa dos meus pais. Embora sempre tivesse uma outra coisa, porque aqui não era filha. Né? Quando eu fazia alguma coisa errada, quando acontecia alguma coisa errada, é porque tu não é filha, porque tu não é isso, porque tu não é aquilo. Aconteceu muitas vezes isso, sabe? Saía, vou te devolver, Nossa. né? Eu escutei muito disso, mas também escutei muitos eu te amo. Claro. Eu não vou dizer que talvez, sei lá, da maneira como a minha mãe e meus irmãos pensavam, né? Até por conta do medo de que fosse descambar para um lado ruim, que no final acabou descambando, né? Sim. Então, enfim, com 13 anos, quando eu tinha 13 anos, o meu pai adotivo faleceu, né? Eu tinha uma ligação muito forte com ele. Como meu pai gostava muito dele. A filha sempre puxa mais o lado do pai, né? Meu pai era muito carinhoso, meu pai era muito querido comigo. E do meu pai eu nunca ouvi isso. Sim. Nunca ouvi esse tipo de coisa. Entendi. E aquilo ali deixou um buraco muito grande, sabe, no meu coração. Porque meu pai era tudo para mim. Tanto que eu aprendi a me relacionar melhor com a minha mãe depois que meu pai faleceu. Sim. Porque a minha mãe era oi, tchau, e pega, e vai, e isso e aquilo, e deu. E o meu pai, eu estava sempre com o meu pai. Meu pai me levava a muitas coisas que ele fazia, sabe? Ele tinha uma vida muito promíscua. Entendi. Então eu me lembro, assim, de criança, de eu estar, sei lá, com 6, 7, 8 anos, e meu pai ir para uma casa de prostituição durante o dia, assim. E ele entrar e eu ficar com as moças do lado de fora, sabe? Sério? Tipo, elas ficarem brincando comigo, conversando comigo. Coisas assim eu passei, sabe? Muitas vezes eu vi. Mas ali para mim, né? Normal. Até para uma criança. Até que depois de algum tempo é que foi cair minha ficha do que realmente estava acontecendo ali, né? Mas jamais, meu pai nunca cogitou nada nunca sofri nenhum tipo de abuso, nada desse tipo. Claro. Só ele tinha a vida doida dele, e enfim, né? Bom, enfim, meu pai morreu. Quando meu pai morreu, esse vazio que ficou, ele foi preenchido, né, teoricamente. Foi quando eu comecei a usar cocaína. Nossa. E eu tinha 13 anos de idade. E foi na bobeira, não foi porque, agora eu vou usar droga. Eu fugi numa noite de casa para ir sair com uma amiga minha, né? E naquela noite, ela já era mais velha, ela devia ter uns 16, 17 anos, mais ou menos. Naquela noite, depois ali do final, quando a gente voltou do finado Baturité, né? Quando a gente voltou do Baturité... Nossa, que Baturité fez história. A gente foi pra casa do namorado dela, né? Tava ela, um casal, ela em casal, né? E mais outro casal e eu. E daí, na metade da noite, metade daquele período ali, daqui a pouco apareceu um prato. E aí a cocaína, eu não conhecia, né? Experimenta, tu vai gostar. E ali foi assim, de bobeira, que eu experimentei. Mas, tipo, não chegou nem no processo natural, tipo, do mundo, né? Droga, cigarro, maconha? Não. Já foi? Eu fumei maconha do térreo pro 19º andar.
A primeira droga que eu experimentei na minha vida foi a cocaína. Nossa. Até ali não. Cigarro eu já tinha fumado algumas vezes, mas assim... Sim. Mas maconha não. Foi depois. Foi acho que uns 2, 3 meses depois ainda. A primeira droga que eu experimentei foi a cocaína. Caramba. E naquela... Eu me lembro como se fosse hoje. A hora que eu dei aquele primeiro teco, aquilo me encheu assim. Aham, a né? euforia. A euforia. Eu me senti, meu Deus, eu sou maravilhosa. Me fez esquecer daquilo tudo que estava passando, sabe? Me deu uma injeção de ânimo. Falei, gostei desse negócio. Esse negócio é bom. E ali foi. Eu estava com 13 anos de idade. Aí todo final de semana eu saía. Todo final de semana eu dava um jeito de conseguir um dinheiro para comprar cocaína, com essa minha amiga. E foi, até que eu já estava começando a usar dia de semana. E aí, com uns 15, 16 anos, com 15 anos já, eu trabalhava. Eu estudava e trabalhava. Meu dinheiro ia tudo na droga. Todo. Minha mãe ainda não... Ela via, eu acho, mas não... Acho que talvez não sei se ela não queria acreditar, ou se ela pensava que talvez fosse da idade, algumas coisas assim, sabe? Entendi. Eu até estava conversando com meu marido esses dias, a gente falou, meu Deus, a gente olha para os nossos filhos, né? O meu Josué tem 12 anos, ele vai fazer 13 anos. Daí eu penso assim, olho para ele e falei, meu Deus, com essa idade eu experimentei cocaína pela primeira vez. Cara, tu sabe que é a mesma coisa que eu olho pro meu e eu vejo assim, parece que a inocência deles é uma coisa diferente, né? É, tipo assim, eu penso, meu Deus do céu, eu não posso nem imaginar isso acontecendo com ele. Deus livre. Não posso nem imaginar. Aí o meu marido falou assim, agora eles vão, daqui a pouco eles começam a sair, não na noite assim, mas sair para passear, para ir fazer alguma coisa, e aqui e tal, papapá, e a gente fica preocupado em casa, né? Sim. Daí a gente parou e refletiu, falou assim, nossa, quanto desespero a gente causou aos nossos pais por conta disso. Porque daí, nessa idade, 15, 16 anos, às vezes eu saía de casa na sexta, voltava no domingo. E não tinha nem celular naquela época, Imagina. né? Era orelhão, né? Falava, tô na casa desse, tô na casa daquele. E daí, junto com a drogadição que ia tomando conta, vem o quê? A mentira. Claro. Porque eu acho que um dos grandes problemas de toda a drogadição são os defeitos de caráter que ela vai trazendo, né? A mentira, principalmente. Porque você mente para aqueles que mais você deveria falar a verdade, Sim, né? Sim. E assim foi indo. Eu fui cada vez tirando mais e mais, até que com 16 anos eu tive a minha primeira overdose. Nossa, cara. 16 anos eu tinha. Foi feio, eu quase morri mesmo, da minha mãe ter que segurar minha língua, de travar tudo, porque eu passei muitos dias cheirando a fio. Sim. Né? E nesse ponto, já fazia corre, né? Porque tu precisava de alguma maneira, né? Claro. Já fazia corre, já levava cocaína para Itajaí, buscava, pegava, levava, ganhava um tanto, porque só o que eu ganhava não ia dar para... Claro. Né? E com 16 anos eu tive a minha primeira overdose. Passei uns 3, 4 dias, eu acho, em sonoterapia, de tão intoxicada que eu estava. E dali foi minha primeira internação, com 16 anos. Eu fui para uma comunidade terapêutica ali em Major Gersino. Essa eu me lembro bem, assim, porque foi muito... Eu tinha 16 anos. Mas isso em que ano? Isso em 96. Ufa. Então, foi a minha primeira internação. Ali eu fiquei 6 meses. Né? E era o tratamento? E era o tratamento. O tratamento à base do NA, né? Na filosofia do NA. Foi aí que eu conheci o Narcóticos Anônimos, né? Enfim, concluí o tratamento, voltei para casa. Isso em 96, eu estava indo... Eu estava no 2º ano do médio. Eu ia para o 3º. E consegui estudar legal ainda, Conseguia. Eu não sei como. Eu também não. Não, e depois eu concluí faculdade, mestrado, tudo desse jeito. Indo, voltando. Inclusive, a minha escolha profissional foi em decorrência da droga. Eu sou química. Entendi. Eu sou química, eu escolhi ser química. Minha área é orgânica, é síntese. Tá, mas isso aí foi mais uma função de poder fabricar um negócio? Sim, foi. Caramba, eu escolhi ser química por isso. Aí, bom, passei no vestibular, né? Pra onde? Pra Universidade Federal de Santa Catarina. Pronto, um prato cheio, né?
A universidade é... Nossa. Aí, bom, nesse meio tempo eu já fumava maconha, já com outras drogas e tal. Eu nunca fui muito da bebida. Bebida nunca fui muito, assim. Só quando eu tava muito mal mesmo. Pra dar uma baixada. É, pra dar uma baixada. Tava muito tensa. Depois daquela internação, eu permaneci, eu acho que uns 8 meses limpa, mais ou menos. Aí fui pra UFSC. Primeira semana que eu tava na universidade, eu recaí. A primeira semana. E aí começou um ciclo de fica um tempo daquele uso social, daqui a pouco enfia o pé na jaca, aí a minha família, não, tá muito feio, vamos internar. Aí eu fui para Viver Livre, em Curitiba, numa clínica psiquiátrica. Você já ouviu falar. Eu fui para outra comunidade terapêutica em Joinville, que era tipo comunidade fazenda, assim, na minha história. Fui para Colônia Santana, que é um outro hospital psiquiátrico aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. E foram muitas internações. E era sempre nesse interna, fica um pouquinho melhor, cai. Interna, fica um pouquinho melhor, cai. Interna, fica um pouquinho melhor, cai. E esse ciclo, sempre. E vários tipos de tratamento, né? E nesses tratamentos se fala e tal do poder superior, né? Aham. Mas é uma coisa muito vaga. Não é algo que você realmente experimenta, né? Porque se tu puder, eles falam, né? Tu acreditar na lâmpada, a lâmpada pode ter É o força. teu poder superior, né? Entendeu? Então, eu não embora eu, digamos assim, conhecesse a figura de Jesus, era uma figura histórica para mim, né? Não conhecia Jesus como eu conheci. Enfim, terminei meu mestrado, eu voltei para cá, para o balneário, né? Larguei, não quis mais estudar. Falei, não, vou voltar porque vou trabalhar, fazer outras coisas. Nisso eu conheci o meu esposo, né? E o meu esposo era da noite também, né? Imagina, maluco se encontra na noite, né? Mas ele não era da droga, entende? Ele tava na galera, mas ele não era da droga. Ele usava mais, era bebida dele, sabe? A droga dele principal era a bebida. E ele, desde o começo, ele falava pra mim, olha, gata, o negócio é o seguinte, o meu problema é assim, ó, eu não gosto dessa história de droga, de cocaína, disso, daquilo, de papeplé, plá. Eu, não te preocupa. Imagina! Não, é só de vez em quando. Enfim, não deu pouco tempo, era 3, 4, 5 dias, eu não comia, eu não dormia, cheirando cocaína. E ele? Ele não. Ele na dele, indo trabalhar, voltando, e eu lá, fechada, trancada. A minha família até então, tem um poder aquisitivo relativamente alto. Então, durante todo esse tempo, nunca me faltou dinheiro para droga. Entendi. Sabe? Nunca me faltou dinheiro. Era incrível, assim, a minha casa toda semana era assaltada, né? Todo mês era assaltada. Uma hora, roubaram a minha geladeira, roubaram meu fogão, mãe entraram aqui, roubaram a televisão, mãe, a porta tá arrombada. Em Floripa, principalmente, eu fazia isso. Entendi. Porque eu precisava de dinheiro, né? Claro. Ou de vez em quando não tinha mais roupa. Aí minha mãe, claro, já gato escaldado, né? Muita coisa ela já sabia como é que funcionava. Enfim. E meu marido, eu não gosto desse tipo de coisa, não quero, papapá. Só que daí ele viu que não dava para controlar. Nós estávamos já há 1 ano já juntos. Mais ou menos 1 ano juntos. Ele brigava com um traficante na porta da minha casa. Ele chegou a jogar portão em cima de traficante na porta da minha casa. Eu trancava todas as janelas, porta, trancava tudo, só olhava assim, só olhando pela frestinha, deixava ele para fora. Era terrível, assim, Chegou sabe? na fase do bichinho? Sim, muitas vezes, muitas. Em todas essas recaídas feias, assim, depois que as coisas começavam a ficar feias, porque sempre assim, não, só hoje. Aí de hoje já grudava com amanhã, que grudava com outro, quando eu via passava 4, 5 dias, sabe? Sem comer, sem dormir, só quando realmente meu corpo não aguentava mais. Aí eu bebia para baixar e apagar, porque senão eu continuava naquela função. E numa dessas ocasiões, o meu marido, ele falou assim, chega, não quero mais saber disso, não quero mais saber de ti, tu é uma viciadinha de M, ele falava para mim, tu és uma viciadinha, não quero mais saber de ti, chega, vou embora. Foi embora. Nesse dia que ele foi embora, eu passei, foram os próximos 2 dias cheirando.
Ele foi pra casa da mãe dele, voltou pra casa. Nós já morávamos junto. Assim que a gente se conheceu, a gente foi morar junto. Coisa de maluco, né? Eu conheci ele num domingo, a gente foi morar junto numa quarta-feira. Foi assim. Mas é de Deus, hein? É Deus. Deus sabia o que estava fazendo. A gente não. Aí, ele voltou para casa da mãe dele e falou assim, olha, a Clariana, ela, não sei, ela tá com problema, assim, contou toda a verdade, né? A minha sogra falou assim para ele, eu sei de uma pessoa que pode te ajudar. Aí ele perguntou assim, quem? A minha sogra falou, Jesus. Olha. A minha sogra é crente, né? E já de muito tempo. Falou pra ele? Falou pro meu marido, Jesus. Aí ele assim, mãe, pelo amor de Deus, eu tô falando sério, a senhora vem falar aí de Jesus? Eu não tô de brincadeira. Pô, tá acontecendo uma coisa séria, a senhora vem falar de Jesus? Para com isso. Ele conta, né? E diz que daquele dia, o dia todo ficou na cabeça dele, Jesus, 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 Jesus. Passou a noite, ele não conseguiu dormir. Jesus, 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 Jesus. Aí no outro dia de manhã, e eu usando, lá na minha casa, e ele na casa da mãe dele. No outro dia de manhã, ele falou assim, tá, mãe, onde é que eu encontro esse tal desse Jesus, então? Poxa, porque eu não me deixo em paz agora? Vamos lá que eu quero encontrar esse tal de Jesus. Aí a minha sogra falou assim, eu vou te levar num lugar. Ele levou o meu marido, ela levou o meu marido numa casa de oração ali de Camboriú, da dona Leonilda, missionária Leonilda. Hoje ela tá no Mato Grosso. Ela é minha mãe na fé. Ela é uma senhorinha, tem 75 anos. Levou no reteté? Não, daquelas assembleiando do cabelo até o pé, tá? De vestido até o pé, de cabelo até o pé, das tiazinha do coque mesmo, né? Levou ele. Diz ele que chegou lá, ela conversou com ele, orou e tal, e ele aceitou Jesus. Daí ele aceitou Jesus, saiu de lá e foi pro bar. Tá. Ele conta, né? Que ele aceitou Jesus, saiu de lá e foi pro bar. Nesse dia ainda, quando ele voltou para casa, ele conta, né? Que ele começou a ouvir assim, ó, vai buscar ela, vai buscar ela, vai buscar ela. E ele passou a noite, de novo a noite, sem dormir, porque era vai buscar ela, vai buscar ela, vai buscar ela. No outro dia de manhã, ele, vou lá, né? Foi em casa. Ele conta como ele me encontrou. Eu estava sentada na cama. Ele pulou o portão, né? Porque eu tava com cadeado, tudo fechado. Ele pulou o portão, eu tava sentada na cama, assim, tipo, parada assim, babando. Nossa. Ele me viu assim, desse jeito, eu parada assim, babando. Aí ele bateu na janela, eu demorei um tempo pra, sabe? Eu tava num estado... Aí ele olhou bem pra mim, isso eu me lembro que ele falou. Ele olhou bem pra mim e falou assim, tu quer mudar de vida? Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu tô cansada. Eu tô cansada, eu não aguento mais isso, mas eu não consigo. Tô cansada. Aí ele falou, não, eu vou te levar num lugar. Tu quer ir? Eu falei, quero. Vamos. Aí ele pegou e me levou na casa da dona Do estado que tu tava? No estado. Eu fui daquele estado. Do jeito que tu tava? Do jeito que eu tava, ele me levou. Daquela maneira. Ele me pegou, me botou no carro e falou, eu vou te levar num lugar. Chegamos na casa da irmã Leonilda. Eu me lembro. Pra mim, passou 5 minutos. O meu marido disse que a gente ficou uma tarde lá. Umas 3 horas, mais ou menos. Ele disse, a gente passou uma tarde lá. Tu não lembra de nada? Eu falei assim, eu não lembro. A única coisa que eu lembro foi quando eu pisei dentro. A parede da casa dela era cheia de foto, de testemunhos, né? Da sala de oração e tal. Eu olhei pra ela, assim que ela me viu, ela não falou nada. Ela só meteu a mão na minha cabeça. Eu me lembro que ela só botou a mão na minha cabeça. Quando ela botou a mão na minha cabeça, eu comecei a rir. A rir, mas uma gargalhada assim que vinha, isso eu me lembro. Eu olhava pra ela, sabe, tipo assim, começava a rir. Dali eu apaguei. Meu marido, então, disse que se passaram horas. Eu esperneei, eu vomitei, eu dancei, eu gritei, eu pulei, se manifestou, mano. Ele disse que foi a coisa mais feia do mundo. Ela fechou a porta da sala. Meu marido ficou morrendo de medo. Porque ele nunca tinha visto aquilo. Ele nunca tinha visto uma coisa daquela. Eu não lembro disso. Sim, eu não lembro disso, ter acontecido isso. Quando eu acordei, eu estava no chão, meu cabelo estava desse tamanho, estava toda vomitada. Eu levantei assim, quando eu abri o meu olho, isso me lembro muito bem. Eu abri o meu olho, eu olhei para a parede, para aquelas mesmas fotos, parecia que as cores eram diferentes. Sabe? Eu estava sã.
Passou. Eu tava sã e eu olhei assim, parecia que era tudo diferente, assim, o ar era diferente, era tudo diferente, as cores vibravam assim, ó, no meu olho. Eu olhei pra ela assim, ela falou assim, tu quer aceitar Jesus? Eu falei assim, eu quero aceitar Jesus. De cara, assim, de imediato. De imediato. Aí ela orou, eu lembro que ela orou, eu aceitei Jesus. Daquele dia em diante eu nunca mais usei cocaína. Nossa, mano. Glória a Deus. Só que eu te digo uma coisa assim, ó. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de dizer. Até hoje, se bobear todo dia eu tenho vontade de usar cocaína. Todo dia. Ah, mas tu foi curada. Eu não vejo como uma cura. O que Jesus me entregou naquele dia foi a coisa mais preciosa que eu tenho hoje, que é o poder de escolha. Sabe? O que ele me entregou, na verdade, foi poder de escolha, de eu escolher o que eu ia fazer, porque até então eu era escrava. Claro. Presa, escrava, eu não tinha como dizer não, eu não conseguia dizer não, por mais que eu quisesse dizer não, eu não podia dizer não. E a partir daquele momento que eu aceitei Jesus, Jesus me deu uma maneira diferente de eu enfrentar aquilo com Ele, claro. Não sozinha, com Ele, que me deu poder de escolha. Então todos os dias eu tenho como dizer, não, eu não quero. Eu não quero, porque para a liberdade eu fui liberta. Eu não fui liberta para ser escrava. Jesus me libertou.